ser carta de reclamação. Para isso, a professora precisa que vocês abram a apostila na página 57, certo? Aí, nosso tema hoje vai tratar da estrutura de uma carta de reclamação. Para isso, a professora precisa retomar com vocês algo pertinente à estrutura das cartas. Eu sei que outrora a gente já conversou como é que a carta já teve toda uma importância na sociedade brasileira, que até hoje a gente estuda como ela foi estruturada e a linguagem utilizada nela. Aos que não se lembram, a prof. retoma que uma carta ela era da seguinte maneira: ela deveria conter data. Isso era primordial, gente, porque a pessoa que recebia sua carta lá na outra cidade, ela queria saber como é que o dia que você escreveu aquela carta, entendeu? Aí eu me lembro quando eu era criança, que a gente recebia a carta, a gente olhava a data para contar quanto tempo fazia que aquela notícia havia sido escrita, certo? Então a data na carta, ela tinha toda uma significação. Aí, alinhado à esquerda da página, vinha a saudação, certo? E a saudação era sempre assim: querida filha, querida mamãe, como tem passado? Ou vinha com uma pergunta, assim, querendo saber sobre o destinatário, como é que ele estava ao receber aquela carta, correto? E o primeiro parágrafo, obrigatoriamente, ele era muito carinhoso quando se tratava de uma carta pessoal. Ele era extremamente carinhoso, então a gente começava ela assim: espero que ao receber esta carta, ela te encontre bem. A pessoa que escreveu, o remetente, desejava que a carta era quase uma personificação, que eles imprimiam a carta, desejasse que a pessoa estava bem ao receber a carta, entenderam? Então, no primeiro parágrafo, a gente sempre colocava: espero que ao te encontrar, você esteja bem, gozando de plena saúde e tal, coisas assim, muito sentimental. Mesmo que a carta não fosse, tivesse traços mais tristes ou notícias ruins, obrigatoriamente o primeiro parágrafo ele era sobre sentimentos, tá? Era alegre, era para cima, era sobre coisas boas. E a carta sempre tinha uma finalização, tinha a assinatura. Era importantíssimo, não existia carta sem assinatura, gente. Por quê? Porque existia-se um fenômeno naquela época que eram cartas anônimas, entendeu? Então, se você não assinasse, mesmo que seu nome tivesse lá no envelope quando o correio te entregou, ainda ficava uma coisa assim, sabe? Tipo colocando em dúvida se a carta era sua, então tinha que ter a sua assinatura, tá? Então a pessoa se despedia assim: com carinho, Eneli, com saudade, Eneli, atenciosamente, Eneli, entendeu? Uma palavrinha carinhosa e sua assinatura. Aí, gente, tinha todo um ritual para dobrar esta carta, tá? Até hoje a gente dobra documento e diz que a gente fez uma dobra envelope no documento, porque você dobra a carta em 3, bem bonitinho para colocar no envelope. Você não sai amassando uma carta, ou melhor, você não saía enrolando, dobrando uma carta de qualquer jeito, não. Tinha todo um esquema para se dobrar essa carta. Outra coisa importantíssima na estrutura da carta: o preenchimento do envelope. Existia todo um contexto para se preencher o envelope. Então, na frente do envelope, onde você fechava assim a tampinha dele, vai o remetente. O que é remetente, professor? Aquele que remete, aquele que envia. Então, se a Maria Eduarda mandou uma carta para mim, ela vai colocar assim: Maria Eduarda de Oliveira, o endereço certinho, o CEP. Muito importante, gente, o CEP. O CEP, a cidade e o estado. Atrás, ela colocaria para Eneli de Araújo, meu endereço, o CEP, a cidade e o estado. Sempre obedecendo, gente, uma estrutura. Nada era aleatório na carta, entenderam? Então, é um documento
Por isso, se é um documento, a gente ainda estuda essa estrutura. Se é um documento, ainda é importante saber a linguagem que a gente utilizava naquele documento, até para a gente traçar um paralelo com a linguagem que a gente utiliza hoje nos nossos meios de comunicação, entenderam? Antigamente a linguagem era bonita, a acentuação era correta, a pontuação era correta, existiam pessoas que se propunham única e exclusivamente a escrever carta aos vizinhos porque a letra era bonita, porque a escrita era melhor, porque ela entendia um pouco mais do assunto, então ela enfeitava aquela carta, entenderam? Então, por isso é interessante a gente estudar a estrutura de uma carta para comparar com sistemas de informação que a gente tem hoje, que é o WhatsApp, por exemplo. Quando eu escrevo para vocês lá no WhatsApp, bom dia, espero que este encontre vocês todos em ótima saúde. Vocês vão falar assim, meu Deus, a professora ficou louca, essa velha, caduca, né? Vocês vão pensar isso da prof. Mas uma carta, gente, se eu escrevesse lá na carta, e aí, VC, BLZ, FLW, gente, a pessoa não ia entender nada. Então, tá vendo como a linguagem se transforma, como a escrita se transforma, como é importante estudar a estrutura de uma carta para entender como é que nossa linguagem se transformou, nossa escrita se transformou? Agora que vocês já viram um pouquinho sobre isso, sobre a carta, que a gente já relembrou um pouquinho da carta, vamos vir aqui para a carta de reclamação. É importante vocês saberem, gente, que essa carta ela tem ganhado grande visibilidade nos últimos tempos pela questão do vestibular. Universidades onde não usam o Enem como porta de entrada para os novos estudantes, eles têm o vestibular e eles têm uma redação própria. E essa redação própria dessas instituições estão sendo as cartas de reclamação ou cartas argumentativas, correto? Por quê? Porque é possível você perceber através dessa escrita se o menino tem uma boa leitura, se ele tem um domínio da escrita padrão da língua portuguesa, porque não é fácil se construir um argumento. Aqui nesses módulos de vocês, no módulo 32, 33 e 34, vocês não vão trabalhar a construção do argumento. Aqui, para além disso, o que a apostila, o conteúdo tem a mostrar para vocês é a estrutura do remetente, aquele que escreve a carta, e o destinatário, certo? Eles querem mostrar como que uma carta de reclamação pode ser criada por um remetente. Querem mostrar como ele faz a dissertação sobre um problema ocorrido e que tenha o prejudicado de alguma forma. Exemplifico para vocês. Suponhamos que a Laura foi lá na Van e comprou um Samsung A30, certo? Passado 3 dias, a loja não faz mais troca, né? Você tem que enviar esse produto para a garantia dele. Aí o que a Laura faz? A Laura precisa escrever, isso é verdade, tá, gente? Para você fazer a troca de um produto, você precisa escrever uma carta, tá? A loja te fornece uma caixa e um código postal para você ir no correio e fazer o envio desse celular lá para a Samsung sem custos. Mas primeiro você tem que fazer todo esse processo dentro da loja. Então a Laura foi até a loja, pegou o modelo da carta, o endereço do remetente, do destinatário, desculpa, e foi para casa produzir essa carta, certo? Quando ela chegou lá, o que é que eu vou escrever na carta? E aí, o que eu vou colocar? Então, é assim, a Laura, como ela entende muito de argumentação, como ela já conhecia a estrutura de outras cartas, ela não teve problema. Ela sentou, ela resolveu que o modelo de carta que ela escreveria seria digitado em Word, certo? Por quê? Porque as cartas de reclamação hoje, ou elas são digitadas no Word e obedecem determinada estrutura, ou elas são feitas em e-mail e obedecem determinada estrutura. A Laura, ela vai fazer a carta que está aqui na página 48, a carta de reclamação 1 da página 48, tá? Ela optou por digitar essa carta aqui.
Então, ela vai colocar, né, os dados dela, carta de reclamação, é importante você destacar, tá? A loja vai te dar lá, então vai ter lá carta de reclamação, número, aí a loja vai falar, sua reclamação é a 21. Você vai colocar lá, a Laura vai colocar o nome, CPF e os contatos dela, e aí ela vem com a escrita dela. E ela vai dizer, no dia 20 de abril, comprei um aparelho Samsung A30 na loja física, localizada na tal, rua assim, na cidade de Vilhena. Foi gerado o seguinte número do pedido, tá? E esse produto, ele tem todo produto ele tem um númerozinho, tá? Ele tem um númerozinho que é próprio dele, tipo a nossa digital, tipo o nosso CPF. A Laura vai informar esse número do produto, esse código do produto. E aí ela vai falar a forma de pagamento, se já foi pago, se não foi. Ela vai falar se ela tem seguro casado com esse produto. Prof, o que é um seguro casado? É quando você compra o produto e aí paga 1 ano a mais de seguro, por exemplo. A Laura vai falar tudo isso. Ela vai dizer, em anexo, estou enviando cópia da nota fiscal, estou enviando foto do aparelho, e aí a Laura vai voltar aqui e vai começar a escrever o problema do aparelho, certo? Comprei o aparelho com a finalidade de utilizar seu vídeo para fazer pequenas lives. O aparelho não responde às minhas necessidades. Peço, portanto, a substituição do mesmo ou a devolução do meu pagamento, certo? A Laura aí, gente, vai começar a construir a argumentação dela. Ela tem que ter argumentos para convencer, tá? Infelizmente, ela não deveria ter que convencer algo que ela pagou, né? Mas ela vai ter que convencer a pessoa lá do outro lado que ela realmente entende que ela comprou um produto que prometia A e não cumpriu esse A que ele prometia, correto? Então, a Laura vai ter que ser muito boa de argumentação. Feito isso, a Laura vai pegar esta cartinha dela, colocar no envelope, tá? E vai voltar aqui no que o exercício de vocês está querendo que vocês entendam. A existência de um remetente, ou seja, a pessoa que escreve a carta. Então, a Laura vai colocar os dados dela na frente da carta, naquela parte onde o envelope dobra a aba assim. Laura Donadon, Rua Marechal Deodoro, 5522, Centro, Vilhena, RO, CEP 76 987 138. Isso é fictício, tá, gente? Eu nem sei onde a Laura mora. Atrás, a Laura vai colocar assim, ó, A maiúsculo barra C maiúsculo, que significa aos cuidados da Samsung Limitada Brasil, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 2552, Diadema, São Paulo, SP, CEP 72000069. Esse é o destinatário, é o local que vai receber essa carta da Laura, certo? Aí, o Thales teve o mesmo problema, comprou um Samsung lá na Gazin e deu problema no Samsung dele. O que ele fez? Vou mandar um e-mail à Samsung. Então, ele escolheu o modelo da segunda carta de reclamação, certo? Então, o Thales abriu o Gmail lá que ele criou para a Juliana e já aproveitou para mandar essa reclamação lá para a Samsung. Então, ele colocou lá o nome da cidade, a data, fez uma saudação curta, tá, gente? Carta de reclamação não tem saudação calorosa, como de uma carta pessoal. Ela vai ter, no máximo, um olá, prezado, caríssimo, caro, tá? Um cumprimento seco, mais leve, mais breve, certo? E aí, gente, se é e-mail, a linguagem é mais concisa, o texto é mais curto, certo? Então, a argumentação do Thales tem que ser muito melhor do que a argumentação da Laura. E aí, o Thales vai ter que escrever muito melhor que a Laura
para convencer a autorizada da Samsung a repor o aparelho que ele comprou. Entenderam? Professora, como é que eu construo uma boa argumentação? Não existe uma regra, uma via de regra para você escrever uma boa argumentação. No caso aqui, o Thales e a Laura poderiam citar trechos do Código de Defesa do Consumidor. Mostraria à Samsung que eles entendem dos direitos e dos deveres dele enquanto consumidores. Então, isso aí seria um bom argumento, entenderam? Então, gente, para construir boas argumentações, a gente precisa de leitura, de conhecimento, certo? A prof vai dar um pouco mais de dica para vocês. Nossa, um pouco mais é bom, né? A prof dará mais dicas a vocês sobre argumentação lá na nossa pasta de redação, certo? Porque a nossa produção de texto, a nossa redação, ela será sobre a produção de uma carta de reclamação ou carta argumentativa, certo? Os meninos farão uma carta no modelo da carta número 1 aqui, ou seja, digitada em Word. As meninas farão uma carta de reclamação no modelo do e-mail, que é a carta de reclamação número 2, correto? Feito isso, a gente vai para os exercícios propostos, tá certo? Vamos responder, esses aqui já foram feitos em sala, e os nossos exercícios estão aqui na página 54, certo? Aqui começam nossos exercícios de aplicação e iremos fazê-los. Olha aqui tem as etapas da carta que a gente vai fazer na redação. Então, a gente prossegue com os exercícios até a página 55, exercício 7. Faremos lá no chat, depois de assistirem essa videoaula. Espero todos vocês lá. Um abraço e até mais.